Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. E sim, o Galão atropelou o Maringá, se classificou tranquilamente aí para as oitavas da Copa do Brasil. E sim, a mídia se rendeu ao Galão Vingador. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar também sobre o Atlético. O Atlético Mineiro recebeu o Maringá, um bom time, organizado o Maringá. E teve muitas dificuldades. Venceu por 4-0, parece até estranho, né? Porque no segundo tempo o Atlético desencaixou o jogo e o Maringá acho que cansou também e os espaços apareceram aos montes na segunda etapa. Mas o primeiro tempo foi duro, o Maringá teve boas chances e o placar poderia ter sido diferente na primeira parte do jogo, quando o Galo só encontrou o gol no finalzinho do primeiro tempo, com o gol do Rubens, num lance estranho, né? De lateral. Começa um lateral. Isso, um lateral. Mas ali desencaixou o que o Maringá tem, que é essa pressão. É 1 contra 1 o campo inteiro. Não é que o Maringá encaixa marcação individual quando vai pressionar a saída de bola do adversário. É pelo campo inteiro com perseguição onde quer que o adversário vá. Gol, Mansur, estranhíssimo, né? Um lateral cobrado por baixo na pequena área. E a linha, ó, você vê, né? A linha estava totalmente desligada, né? Esperando algo. Como se fosse uma cobrança de falta. E lateral não tem o impedimento, então. E fora da linha, vamos dizer, porque já não tem impedimento, mas ele estava fora da linha. E aí, o que eu acho? Pelo menos tenho a impressão, vendo times que fazem. É raro você ver esse tipo de abordagem pelo campo todo. Você está aí vendo, 3 contra 3, quase sempre, com as perseguições pelo campo todo. Chega uma hora que fisicamente a exigência é muito grande, né? E o Atlético, que tem um ataque que tenta ser muito móvel, começou a fazer com que meias partindo de trás, vamos dizer, de uma segunda linha. Esse lance, o Patrick, ele sai do lado esquerdo, atravessa o campo e o marcador vem com ela. Mérito dele, bobeira do goleiro de novo. E eu vi escorregão, escorregão do defensor do Maringá, atrapalhou muito. A minha sensação é que fisicamente cobra um preço e também emocionalmente, quando a distância começa 1-0, 2-0, a distância começa a ser maior, a mobilização para fazer essa perseguição todo o campo, ela baixa um pouco. Esse lance aí que eu estava falando no comentário passado, né? Quem que faz a infiltração, que acaba saindo a bola lá de trás, né? Vem o Lianco e o Maranhão, que é o centroavante, acompanhando ele até fazer o pênalti. O Cuca também faz muitos encaixes, perseguições, mas é mais pelo setor, né? Quem cai naquele setor, o marcador vai com os ele. Dois zagueiros, aquele miolo assim, ele acaba preservando, né? Agora, o Maringá, enquanto no primeiro tempo o jogo estava bem complicado, criou as chances dele. O jogo não era um domínio. Até chance mais perigosa do que o coisa. E o Matheus Moraes, o 9, é muito interessante jogador, cara. Um canhoto que tem drible, ele é rápido, perna rápida. É um time interessante, muito bem treinado, cara. Assim, não é à toa que vem tendo bons resultados e movimentando. Acabou, você vê os atletas mesmo do Atlético falando sobre o quão difícil foi jogar contra esse time. E tem uma coisa, né? Se a gente pensar no ambiente que o Maringá joga, na Série C, com jogadores muito menos desequilibrantes do que tem o Atlético, o sistema funciona muito melhor. É que o Atlético tem jogadores com uma capacidade na individualidade, se desmarcarem e conseguirem criar situações que normalmente o Maringá não oferece. O Maringá está em 5º lugar, né, na Série C, classificam 8, né? Isso, classificam 8 e depois tem o mata-mata. Mas é um bom time, um time bem interessante de se ver jogar. O Atlético se classifica, aliás, mais um bom jogo do Coelho, né? O Coelho hoje não marcou, né? O Coelho não fez gol hoje. Só assustou que quando ele saiu foi com uma lesão muscular, aparentemente com gelo na coxa, né? Como ele briga, como ele é insistente, ele disputa todas as bolas. Hoje ele tentou de todo jeito, de esquerda, de direita, acertou a trave, tentou fazer gol de carrinho. A quantidade de vezes que ele chegou em condição para finalizar é impressionante. É um jogador que está fazendo muito bem ao Atlético, né, desde que chegou. Ele incomoda. Não é fácil você acompanhar marcando um atleta desse, porque ele está sempre 100% da sua rotação. Como ele tem muita força, você vê, ele chega ali, ele consegue finalizar. Né? Não é à toa que ele vai, ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer gol, fica mais tranquilo nessas condições. Mas o tanto que ele finalizou hoje, a gente até brincou, né? Que ele finalizou um monte de vezes, o Yuri de carrinho lá e acabou fazendo gol, né? Acaba fazendo a diferença. Que pena que ele machucou, mas é um jogador super importante mesmo.
É isso, o Atlético então avança mais uma fase na Copa do Brasil, vai às oitavas de final mais uma vez. Ninguém segura o Galo em casa, a arena virou o caldeirão de vez com o tapetinho e sim a mídia se rende ao nosso Galão da Massa que se classificou goleando o Maringá. Bora acompanhar um trecho aí do Sport Center também, mais um trecho da mídia se rendendo e mostrando aí números do Rubens, que tá jogando muita bola. Bora tocar aí, rapaziada. Vamos falar do próximo adversário do Corinthians, o Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no sábado à noite. O Atlético também avançou na Arena MRV. O Galo goleou 4-0 para cima do Maringá. Gols do Rubens no finalzinho do primeiro tempo. Patrick, Rony e Lianco. O Hulk ainda perdeu um pênalti. Então, o Galo classificado com tranquilidade, mas especialmente pelo segundo tempo, Elton. Principalmente pelo segundo tempo. Aliás, o gol no fim do primeiro tempo, né? Esse gol que a gente tá vendo, aí mudou um pouco a história do jogo para a etapa final. O Atlético, ele sentiu muitas dificuldades de passar por essa marcação adversária, porque o Maringá, muitas vezes, fez marcação homem a homem, né? Muito raro a gente ver isso no futebol hoje em dia, mas foi tentando espelhar ali o jogo do Atlético. No primeiro tempo, muitas dificuldades até o gol do Rubens. E aí na etapa final o time conseguiu, teve um gol logo no início do segundo tempo que acabou sendo anulado, o Hulk perdendo o pênalti, time que criou demais, né? Criou para vencer o jogo com autoridade, mais um adversário, né? Mais um jogo que há uma distância grande entre os adversários e no segundo tempo isso ficou bem claro com o gol do Patrick, do Rony e do Lianco no finalzinho. Mais um time que faz 4 gols, Edu, e principalmente pelo segundo tempo com muita autoridade do Galo. E a gente vai vendo os lances, o Rubens não só faz um gol, como também acha um belo lançamento pro Scarpa, né? Para fazer, para achar o Rony na área, para no terceiro gol. Aí a gente viu o Hulk perdendo o pênalti e o Atlético conseguindo a classificação. A gente já vai ver números do Rubens, que vem sendo um destaque, né? O agora lateral Rubens, a gente vai falar dele já já. O Galo à espera do Dudu, que vem aí, mas vai alternando aí, fazendo bons jogos. Esse segundo tempo foi de animar o torcedor mesmo, Elton. Foi de animar. Boa resposta do Patrick no meio-campo, né, ao lado do Alan Franco. Bom ver também o Scarpa jogando por dentro. O Cuca prefere, né, que o Scarpa jogue um pouco mais por dentro, saindo um pouco mais, né, para fazer esse apoio com o Coelho ou com o Rony. Isso aconteceu muito no jogo, tanto que ele dá uma assistência, né, para um dos gols. Você citou o Rubens, que tem também essa capacidade ofensiva e foi importante também com um dos gols do Galo. Olha aí, a gente viu o último gol ali, foi o Bernard que cobrou a falta para o Lianco cabecear. Bom, Rubens, o elemento surpresa, 27 jogos, jogou como titular 22 deles, joga muito, 73 minutos em média por partida, 3 gols e 2 assistências, então ele marcou esses 3 gols nos últimos 5 jogos, o destaque do Galo. Vamos ouvir mais personagens nesta classificação atleticana. A equipe do Maringá, a forma deles jogarem, precisou muito de um treino ontem que a gente focasse uma forma de mudar um pouco do primeiro jogo. Então é um time que, né, entre aspas, chato de jogar porque é o contra um, tanto que o pênalti que eu sofri, quem fez foi o atacante, foi o 99 deles, então eles seguem muito, era um jogo... E depois que a gente pegou o jeito de jogar, a gente pareceu que ficou um pouco mais fácil, né? Ajudar na vitória, sem tomar gols, mas depois você conseguir fazer um gol também. É muito legal isso, né? E é um jogo que passa confiança pra gente. A gente tá fazendo um começo de história dentro do nosso novo campo, né? E já são 3 vitórias seguidas, com 10 gols, e isso vai pegando corpo. Eu lembro que lá no Horto foi assim o começo, até pegar aí a 60, 70 jogos, né? E a gente vai fazer isso aqui. Hoje a gente fizemos boas jogadas de transição, de transição média, transição longa, até entender o que era necessário, né? Às vezes a pessoa pensa, o Atlético deu muito chutão, nós não demos nenhum chutão. Mas nós perdemos muito gol hoje, meu Deus do céu, muito gol também. Tivemos bolas na trave, perdemos pênalti, mas perdemos muito gols, né? Vamos melhorar. Hoje foram bastante oportunidades e a gente fez 4 gols.
e está todo mundo feliz. Tomara que a gente consiga acertar o pé assim nos outros jogos também. Hoje eu tive a oportunidade de fazer mais um de pênalti, concentrei no máximo, fui até o último momento ali esperando o goleiro deslocar, o goleiro se deslocou pro lado direito e eu apenas só teria que jogar pro lado esquerdo do goleiro, né? E a bola acabou subindo um pouco ali, fui infeliz, mas assim, é procurar trabalhando, procurar ajudar meus companheiros, ajudar meu time. E estreia, né? Estamos titular profissionalmente e por coincidência hoje, que já é meia-noite, é aniversário da minha mãe. Então, juntou tudo, eu não sabia como comemorar, eu não sabia por onde correr, eu não sabia como agradecer a Deus por esse momento que eu vivenciei hoje. Então, cara, foi inexplicável. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro troca de passe, depois o Sport Center. Falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. Maringá que entrou em campo muito organizado, o primeiro tempo foi mais brigado, mas o Galo foi entendendo o jogo do Maringá durante o jogo, no finalzinho do primeiro tempo, fez o gol. E vamos falar a verdade, né? O Galo fez muita força no ataque. 4 gols que poderiam ser muito mais, tá? Então sim, o Galo amassou o Maringá, principalmente no segundo tempo. Produziu demais a parte do ataque, depois que entendeu o jogo ali dentro de campo. E sim, poderia ser muito mais. O Cuca até fala aí na entrevista. Perdemos muito gols e a gente precisa afinar mais isso, porque outros times, talvez um pouco mais difíceis, times grandes, igual a gente vai jogar contra o Corinthians, o Dorival tem histórico de ter um time mais fechado, a gente não pode perder oportunidades igual perdeu hoje. Então, hoje é dia de festa, o Galão passa para as oitavas de final da Copa do Brasil, tranquilamente para cima do Maringá. E agora a preparação para o sábado contra o Corinthians. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. A sua opinião. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião de tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!